realizar uma webconferência sobre controle da administração pública aos alunos de administração pública. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aí pelo atraso, mas por alguns problemas técnicos aí que houveram, mas já foram solucionados. Então, nós iniciamos aí com alguns minutinhos de atraso, aí uns 15 minutinhos de atraso. Mas assim mesmo nós vamos conduzir aí os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, eu quero desejar boa-vinda a todos e desejar aí que vocês aproveitem muito bem aí esse seu seminário, que esclareça até muitas coisas, inclusive o assunto que nós apresentaremos para vocês, contabilidade, o controle da administração pública, é um assunto que é de grande relevância na administração pública, porque trabalha diretamente com o dinheiro público, com o recurso público, e diante disso é muito sensível, né? É um assunto assim muito sensível, muito discutido, além de importante para o gestor público e para a administração pública, né? Então, nós nos nossos cursos, nós temos o curso de administração pública, nós temos desde a contabilidade geral, que nós já procuramos tratar alguma coisa que ligada diretamente com o controle da administração pública. Trabalhamos com alguma coisa também em respeito à contabilidade pública, que também é relacionado com o controle da administração pública, e principalmente a auditoria e controladoria, né? Então, o nosso assunto, controle da administração pública, ele se reveste de uma importância bastante grande para o gestor e para os órgãos de fiscalização, e principalmente para a comunidade, né, como um todo, né? Porque a comunidade que é mais interessada nesse controle, em virtude de que nós temos aí vários mecanismos que dão transparência a isso, né? Eu estou vendo aqui que, pessoal, desejar uma boa tarde para Nicole, de Fátima Monteiro, Roberto Fadel, que estão aí nos assistindo, e vamos tornar esse nosso trabalho aqui, inclusive, não até um monólogo, né? Mas eu digo assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, nós vamos vamos resolvendo aqui, esclarecendo algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, se tiverem alguma dúvida, podem passar aqui para nós, que nós vamos procurar responder, né? Então, a princípio nós apresentamos aí um sumário, né? Nesse sumário nós trataremos, não é uma palestra, né? É uma web em que seria interessante, né, que a participação de vocês também, né? E então nós faremos uma introdução. Nessa introdução, falando o que é o controle da administração pública, os dispositivos legais, aquilo que determina como deve ser esse controle, os tipos de controle da administração pública, né, como que nós podemos classificar esses controles. Vamos falar um pouquinho da auditoria, um pouquinho de controladoria e uma conclusão assim bastante simples, né? Então, vamos procurar seguir essa sequência, mas dentro disso aí, a participação de vocês aí, eu quero que vocês participem, né, de alguma forma, aí, um questionamento, alguma coisa, para não se tornasse muito até cansativo, né? Bom, quanto à introdução, o que é esse controle da administração pública? A própria palavra já está definindo, né? Administração é gestão, né? A gestão é pública, né? Nós estamos falando do controle da administração pública. Quando nós se referimos à administração pública, o que nos vem de imediato na cabeça, né? Vem que é dinheiro público, que a administração pública ela é gerida e movimentada através de dinheiro público, dinheiro de contribuinte, dinheiro do governo, e isso tem que haver um controle, né? Primeiro, esse controle nós temos basicamente através de tudo que é feito na administração pública, feito com orçamento, com base num orçamento previamente elaborado, né, em que receitas são previstas e as despesas são fixadas, né? Não existe como
eu prever com exatidão o que seriam aquelas receitas, né, e o que seriam, quanto seriam aquelas receitas, mas a despesa em si pré-fixada, ela tem que ser fixada, né? Muita gente chama de dinheiro rubricado, dinheiro carimbado, mas é uma forma de organizar. E muita gente até questiona o fato de que a administração pública ela se torna muito burocrática. Tem orçamento, tem processos, né, para pagamentos, para recebimentos, mas tudo isso aí eu acho que é para tentar, acho não, é para tentar amarrar o sistema, para tentar controlar essa gestão do dinheiro público, né? Então é isso que nós vamos demonstrar para vocês aí como que é feito, como que é realizado e quais são esses instrumentos, quais são essas ferramentas, né? Então, o que é esse controle da administração pública? É uma forma de monitorar, seja internamente ou externamente, e até demonstrar para como hoje existem ferramentas, existem dispositivos legais que determinam que a própria população ela tenha acesso a muitas informações de orçamento e desses recursos públicos, né? Então, só para a Roberta Fadel, lá de Ibaiti, né? Já trabalhei com a Roberta lá em Ibaiti, nos vestibulares AD, ela está reclamando que está sem áudio no Polo, né? Vou transmitir aqui o pessoal do suporte para ver se consegue terminar isso. Eu vou pedir também que esse seminário, vou solicitar, né? Talvez o professor Matheus e o professor Adriano já tenham feito isso, mas que fique gravado, disponibilizado para vocês a web. Então, esse controle da administração pública é isso, é controlar o dinheiro público, controlar a gestão, não só controlar o dinheiro público, se foi gasto ou não foi gasto, mas no que foi gasto, como que foi aplicado esse dinheiro público, né? Então isso se torna aí muito importante aí na gestão da administração pública, né? Nós temos aqui uma introdução sobre o que é esse controle da administração pública, né, que já fomos comentando aí, né, diante dessa introdução, mas nós temos aqui do Ramírez Cruz, que coloca que controle da administração pública é a aplicação de mecanismos, técnicas e ferramentas para fiscalização. Quer dizer, nós usamos vários mecanismos para controlar essa administração pública, podem ser criados, nós vamos ver como que eu aplico uma ferramenta que eu posso criar mecanismos para esse controle, técnicas que são utilizadas, né, e ferramentas para fiscalização e controle da gestão. E recursos públicos em razão de princípios constitucionais e legislação específicas. Como que é cobrado, como que é exigido esse controle da administração pública? Através de dispositivos legais. Não existe como eu impor alguma coisa se não for através de um dispositivo legal, né? Eu não posso colocar lá determinar uma lei de trânsito se não criar um código de trânsito, criar alguma coisa que diga que coloque aquilo como correto ou como errado, né? Criando um dispositivo legal, né? Porque fica sem fundamento, porque juridicamente eu não vou poder exigir, não vou poder cobrar. Então, tudo que é feito na contabilidade pública, na gestão pública, é colocado aí respaldado como suporte um dispositivo legal, né? Então, que bom, a Roberta já mandou uma comunicação que já está com áudio, né? O Polo de Ibaiti, né? Então, essa legislação específica, uma legislação específica, inclusive, uma legislação específica podendo cobrar do gestor público e de toda a administração pública esse controle, né? Um controle, uma fiscalização, uma boa aplicação do dinheiro público, né? Então, uma legislação específica. E aí, nós temos também que podemos dizer que o Brasil ele possui hoje um amplo sistema. Nós vamos ver essas ferramentas, esses mecanismos que apresentam para me controlar a administração pública, né? Que estão aptos a atender os administradores e a própria administração contra atos ilegais e arbitrários praticados pelas autoridades públicas. Sistema consentâneo com o primado da democracia do Estado de Direito. Veja,
muitas vezes a responsabilidade é do gestor público, né? A responsabilidade do ordenador de despesa. Mas como nós passamos esse conceito, a própria administração pública ela pode e deve criar mecanismos que amarram o sistema, que não deixam o sistema vulnerável, né? Então, quem é o responsável? O responsável é o ordenador de despesa. Então, ele tem que procurar criar mecanismos, uma equipe que cria um mecanismo, cria sistemas que possa haver um melhor controle dos recursos públicos e da administração pública como um todo, né? Então, isso você coloca aí como uma coisa essencial na administração pública, né? O sistema realiza controle de legalidade em sentido formal, né? Quer dizer, legalidade, existe um dispositivo legal cobrando e determinando como seja feito, né? Mas também o controle da constitucionalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos. Veja, nós temos algumas situações assim que muitas vezes até fogem do controle e existe, não que seja regra geral, mas que existem problemas que devem ser resolvidos e colocados de uma forma mas desde que obedeça esse princípio da legalidade e da constitucionalidade, dependendo da finalidade e como diz, da razoabilidade. Muitas vezes eu posso até dizer que eu não estou cumprindo com algum dispositivo legal, mas desde que não seja isso inconstitucional, e é evidente que isso aí tem que ser justificado de alguma forma, né, como um todo. Por exemplo, vou fazer um exemplo bem simples, né, que acontece muito na administração pública. Você tem que, qualquer compra acima de R$8.000 é colocado lá, de acordo com a lei 866 de 93, que é a lei das licitações. Eu tenho que abrir um processo licitatório para fazer a compra desse equipamento, desse bem ou desse serviço quando ultrapassa R$8.000. Né? Se bem que está sendo atualizado esse valor agora, né? No entanto, quando é abaixo desse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho também que tenho que cumprir algumas coisas, não preciso exatamente abrir o processo de licitação, mas abrindo esse processo de licitação, se eu não abrir o processo de licitação, eu preciso fazer alguns trâmites, né? Praticar alguns trâmites, uma sequência em um pequeno processo, como por exemplo, eu preciso de 4 orçamentos, né? Preciso justificar por que foi essa compra, né? E apresentar os 4 orçamentos. No entanto, existem alguns serviços, alguns produtos que você não consegue 4 orçamentos. Por que você não consegue? Às vezes, a determinada assistência técnica, por exemplo, isso é muito comum, e assistência técnica de equipamentos. Só existe um fornecedor, só existe um prestador de serviço que presta assistência técnica daquele equipamento. Então, como só existe isso, eu tenho que fazer uma justificativa. Essa justificativa é que eu não consegui mais orçamentos, justamente porque só existe um prestador de serviço e só aquele prestador de serviço que presta aquela assistência técnica, né? Então, eu não estou... Existe lá o dispositivo legal que diz que eu tenho que ter no mínimo 4 orçamentos, mas eu não tenho 4 orçamentos porque eu não tenho quem faça esses orçamentos, né? Não tenho quem preste serviço. Existe apenas um, então eu tenho que fazer uma justificativa, né? Não estou ferindo nenhum e está sendo justificado, né? É evidente que é justificado, com comprovação e tudo, né? Então isso que se coloca aí como um fato importante dentro da administração pública, né? O sistema abrange vários instrumentos que podem ser divididos em controle internos e externos, esses realizados pelos poderes legislativo e judiciário. Veja, primeiro controle interno. Nós vamos definir o que é controle interno. São os controles criados dentro da própria entidade. Controles que eu posso, de uma certa forma, controlar muitas coisas dentro da gestão. Dentro da minha gestão, eu como ordenador de despesa, como gestor, como chefe de seção, chefe de uma direção qualquer dentro da minha entidade, eu posso criar alguns mecanismos, né? Se bem que existem, né, tanto o governo federal como o governo estadual do Paraná, existem manuais de controles internos, né? Que às vezes você pode utilizar aquilo como uma ferramenta para você aplicar na sua entidade, né? Controles externos. O que são os controles externos? São aqueles que não fazem parte da entidade, né? Não fazem parte da entidade, são os órgãos de fiscalização.
e são realizados pelo Poder Legislativo e Judiciário, né? Então nós vemos aí, vamos comentar mais para frente, que temos lá Ministério Público, temos os tribunais de contas da União, do Estado, municípios, né, Ministério Público. Então são os controles externos que nós podemos ter dentro da própria atividade, né? Apesar disso, é necessário ter em mente que o Brasil ainda não está a testar e aperfeiçoar seu sistema de controle da administração. Veja, o Brasil está criando muitos mecanismos, ferramentas, dispositivos legais que estão determinando o controle da administração pública. No entanto, ainda falta muita coisa ainda que seja feito, né? E às vezes enfrentamos alguns gargalos, né, dentro desse controle, que às vezes até se resume como falta de pessoal e tudo, alguma estrutura administrativa com tudo para fazer todos esses controles, né? Mas o Brasil está caminhando aos poucos, né? Estão caminhando com algumas coisas aí assim, bastante interessantes aí, em termos desse controle, né? E aí nós passamos aqui ao segundo item, o segundo tópico, que é os dispositivos legais, né? Então nós temos dispositivos legais, temos primeiro a Constituição Federal, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, a Lei Complácio, ou Lei Anticorrupção, são Lei de Acesso à Informação, que é a última legislação que nós temos aí sobre esse nosso dispositivo legal da administração pública, né? E nós vamos procurar comentar brevemente cada um desses dispositivos legais aí, né? Então, primeiro, a Constituição Federal de 1988. O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é a base jurídica de toda a base legislativa de qualquer dispositivo legal, né? De toda a nossa legislação. Ela é a base jurídica, a base da pirâmide jurídica, é a Constituição Federal. Quando nós dizemos que foi criada alguma lei, alguma coisa que diz respeito a qualquer assunto, qualquer coisa, que ela pode ser, isso aqui é inconstitucional, ou seja, está ferindo os princípios constitucionais que estão na Constituição. Então, a primeira Constituição e depois, na sequência, vão sendo criados, vão sendo colocados as legislações posteriores que vão determinar em função daquilo que é constitucional. Então, sobre o nosso controle da administração pública, nós temos o artigo 37, que fala o artigo 37, que a administração pública direta e indireta, não só direta, mas indireta, de qualquer dos poderes, União, Estado, município, Distrito Federal, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte, né, que continua, né, nós vamos para frente. Veja que todos esses princípios são os princípios constitucionais, né? O pessoal que fez aí contabilidade pública, fez auditoria e controladoria, mesmo na contabilidade pública, nós temos que seguir todos esses princípios, né? E, por exemplo, o que é impessoalidade, né? Lembrando lá o nosso estudo lá nos princípios constitucionais, né? Em qualquer disciplina que você teve. Tem que ser impessoal, né? A administração pública é impessoal, eu não posso favorecer nenhum nem outro, é impessoal, o usuário, é a comunidade, faz parte, a comunidade toda tem que tratar de forma impessoal, né? Moralidade, que é moralidade dentro da administração pública, tem que ser quantos atos imorais que nós vemos aí, né, em respeito ao dinheiro público, ao recurso público, né? Legalidade, publicidade que nós colocamos, né? A publicidade, nós temos aí, por exemplo, a lei da transparência, a lei de acesso à informação, que é o princípio da publicidade, quer dizer, tornar público. A publicidade não é divulgar o que o gestor, que o administrador público está fazendo, né? Mas divulgar como está sendo aplicado o dinheiro público. Não é propaganda dizendo que ele está fabricando sala de aulas, está fabricando uma ponta nova, só tantos quilômetros de asfalto, não é isso. Mostrar o que ele está fazendo com o dinheiro público e como isso aí está. Não adianta ele dizer que ele está
construindo algumas escolas e está superfaturando essas escolas. Então eu quero ver lá como que está lá. Isso é o da publicidade, né? Temos também o artigo 70, que fala sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Nós vimos que nós temos dentro da nossa contabilidade pública, nós temos o balanço financeiro, o balanço orçamentário, né, o balanço patrimonial. Nós temos que existe a fiscalização contábil, financeira, patrimonial e orçamentária e operacional da União, será exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, quer dizer, um órgão de fiscalização, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Vejam, controle interno que seria os tribunais de contas, né? Tribunal de Contas da União, aqui que ele está se referindo aqui à União, o TCU. O TCU um órgão externo, né? E pelo sistema de controle interno de cada poder. Quer dizer, cada poder vai ter um controle interno que ele pode fiscalizar e criar mecanismos para isso, para fiscalizar contabilmente as entidades públicas, né? Prestará contas qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, veja, o que acontece? Qualquer pessoa, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ela tem que prestar conta do que ela está fazendo. Não pode dizer que ela não vai, não precisa prestar conta, porque ela é um gestor público, uma pessoa pública. Ela tem que prestar conta, né? É o princípio até nós temos dentro da administração, né, os princípios, planejamento, organização, direito, direção e controle, mas alguns autores colocam que além desses 4 princípios, nós temos que o princípio da gestão, de qualquer gestão, é zelar e gerir, né, recursos. Então, zelar. Então, se eu sou um administrador público, mesmo que eu não esteja, que aquilo só é para prestar serviço, é evidente que esse serviço provavelmente vai ter um custo, vou receber recursos por isso, mas vou ter que zelar pelo aquele patrimônio que está sob a minha responsabilidade, né? Tenho que zelar por aquilo, tenho que zelar pelo equipamento, zelar pelos recursos materiais que eu tenho, né? Então, como você coloca ali, né? Dinheiro, bens e valores públicos. Não é somente o dinheiro público, mas sim os elementos que fazem parte de todo esse sistema, né? Então, com base nisso, artigo 37, artigo 70, que ele se torna como um princípio constitucional para criar mecanismos de fiscalização e de controle da administração pública, né? O próximo dispositivo que nós temos legal aqui é o famoso a LRF, né? Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso qualquer gestor, qualquer administrador público tem que saber e tem que entender que existe uma lei de responsabilidade fiscal, né? Uma lei que ele vai responder civilmente e criminalmente pela sua gestão, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela foi caracterizada, inclusive, aquela lei que criou aí o que nós chamamos de limite prudencial. O que é esse limite prudencial? O limite, digamos, da folha de pagamento, né? Que a folha de pagamento tem um percentual lá que não pode ultrapassar 60% da receita líquida, né? Da arrecadação do município ou da entidade. Por quê? Porque antes dessa lei de responsabilidade fiscal, tinha prefeituras, tinha entidades aí que gastavam 99% com a folha de pagamento, né? Então, criou-se esse dispositivo, Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele dá condições de cobrar e de que o gestor público seja responsabilidade pelos atos e pelo dinheiro público, né? Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se coloca como uma lei complementar, né? 101, de 4 de maio de 2000. Por que complementar? Porque antigamente, quem já fez, até eu sempre coloco isso aí nas minhas atividades e comento, principalmente em contabilidade pública, que o que regulamenta a contabilidade pública?
Contabilidade pública é regulamentada pela Lei 4.320 de 64, de 17 de março de 64. A legislação, tudo que existe lá dentro da Lei da Responsabilidade Fiscal, até mesmo sobre alguns aspectos de orçamento, ciclo orçamentário, né, direito financeiro, está lá na Lei 4.320. No entanto, a lei complementar 101 de 2000, ela veio completar essa lei, porque veio dizer como que o gestor público pode ser responsabilizado, né? E dando inclusive os percentuais, colocando na emenda que ele não é só, porque ali a lei 4.320 diz como deve ser feito pelo orçamento, o ciclo orçamentário. Mas ela não diz como pode ser, o gestor pode ser até punido por isso. Então, por isso, Lei Complementar 101 de 2000, ela está completando o que não tinha na Lei 4.320, né? Que nós temos lá na Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Mas ela não dizia como que isso poderia ser aplicado, como que o gestor público poderia ser responsabilizado, né? Então, nós temos ali que a Lei da Responsabilidade Fiscal, oficialmente a Lei Complementar 101, é uma lei complementar brasileira, uma lei complementar, que visa impor o controle dos gastos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, condicionados à capacidade de arrecadação dos tributos desses entes políticos, quer dizer, condicionando isso aí de acordo com a capacidade da arrecadação. Então, ali está dizendo, a Lei 4.320 dizia como devia ser montado o balanço, mas não falava nada sobre a capacidade da arrecadação, né? Como é que poderia ser feito isso e o que poderia, como que o administrador público poderia ser penalizado com isso, né? Tal medida foi justificada pelos costumes da política brasileira de gestores promoverem obras e dando corte ao final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores. Isso é uma coisa importante, né? Que existe lá na contabilidade pública, nós vemos uma conta lá que se chama restos a pagar. O que seria essas restos a pagar? Como o próprio nome está dizendo, restos a pagar, eu posso construir no final do meu mandato, no final lá dos 4 anos, construir uma obra lá gigantesca, e simplesmente essa conta de restos a pagar ela vai automaticamente ter que entrar no orçamento do ano seguinte, né? No entanto, aí eu fazia uma obra, construía alguma coisa, entregava aquela obra, mas a dívida eu deixava para o meu sucessor, né? E o sucessor que se eu ia pagar, estava contabilizado como restos a pagar, já estava empenhado, ele teria que dar um jeito de pagar, né? Hoje existe uma determinação, né? Inclusive no último ano de mandato, ele tem que, acima de 6 meses, ele tem que pedir autorização legislativa. Ele tem que deixar um mínimo de restos a pagar possível, né? Então determina que ele não pode deixar uma dívida tão grande do município para o seu sucessor, né? Então isso aí também, a Lei Complementar 101 de 2000 também veio regulamentar isso, né? Também era comum a prática de tomadas de empréstimos em instituição financeira, estatal, pelo seu ente controlador, né? A lei também promoveu a transparência dos gastos públicos. Também, não só a construção de obras, como também a gestão assumir empréstimos e deixar para a gestão seguinte fazer o pagamento, né? Pagar esse empréstimo, né? Então também, quando são dívidas assim que vão ultrapassar 6 meses, que vão chegar, não tem que pedir autorização legislativa, né? E existe uma determinação que é na Lei da Responsabilidade Fiscal, que é essa, mesmo que autorize a fazer o pagamento, não pode ultrapassar 6 meses. A conta de restos a pagar, ela tem que ser no máximo 6 meses, né? Então, por isso, lei complementar, né? Outro mecanismo seria a lei da transparência, né? Como nós colocamos aqui, né, da própria CGU, a Controladoria Geral da União, né, uma frase ali: informações públicas são bens de propriedade dos brasileiros e não instrumento de poder do agente público. Quer dizer, então a lei da transparência, vocês sabem que tem que tornar o mais transparente possível, e foram criados e estão sendo aos poucos
aperfeiçoados alguns mecanismos, algumas ferramentas, para que a população, né, de forma geral, ela tenha conhecimento disso, né? Então, como diz ali, né, que a informação pública são bens e propriedade dos brasileiros, quer dizer, qualquer brasileiro pode ter a informação desses gastos públicos, dessa gestão, né? Como que funciona essa lei da transparência, a lei chamada Lei Capibaribe, né? Que foi o projeto de lei é de, acho que João Capibaribe do Alagoas, se não me engano, né? Deputado federal João Capibaribe, né? Então, por isso que ela se chama Lei da Transparência, a Lei Capibaribe. É lei complementar, também uma lei complementar, 101 de 2009, depois surgiu a lei também que completa isso, a 12.527, de 18 de novembro de 2011, né? Então, o que diz essa lei? Diz, basicamente, que obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na internet, em tempo real, não adianta postar atrasado, né? O descumprimento da lei pode ser denunciado aos tribunais de contas dos estados e ao Ministério Público, por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, né? Então veja que a informação tem que ser pública e tem que estar lá na internet. Eu sempre, inclusive, eu peço para os meus alunos, muitas vezes, principalmente em auditoria e controladoria, eu peço do próprio município, né, onde eles pertencem ao polo ou da cidade deles, eu peço algumas informações do balanço, peço algumas informações sobre a receita, sobre a despesa, para que nós percebamos como que você, saindo com o curso de administração pública, você não sabe manipular ou encontrar alguma coisa no portal de transparência do município. Então eu faço de propósito, eu peço alguma coisa, não até porque seria bom, porque muita gente não sabe como é que funciona e como que nós temos essa informação. Então, eu exijo isso até como atividade avaliativa, com nota, que essa atividade é para mostrar que o gestor público, o administrador público, ele tem que conhecer, né, aquilo, né? Então, às vezes o pessoal até reclama, né, da atividade, que não estão encontrando, e tudo, mas tem que encontrar, porque tá na Lei 12.527 de 2011 que cada município tem que ter um portal disponibilizado com todas essas informações e atualizadas, né? Então, se não tiver isso, não encontrar, você pode denunciar o Tribunal de Contas do Estado ou o Ministério Público, né? A outra lei que nós temos é a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei 12.527 de 2011 também, né? Essa lei de acesso à informação, ela se coloca aí, como o próprio nome está dizendo, ela se coloca como uma legislação que ela está completando a lei da transparência, né? Vocês verifiquem que eu coloquei lá no slide, coloquei a lei complementar 131 de 2009, e depois a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Percebam que é a mesma lei, né? Então a lei complementar 101 fala especificamente do portal da transparência, como deve ser, e depois surgiu a lei complementar 12.527 também, que é uma forma de transparência, mas de uma outra maneira, né? De como o cidadão ele pode obter essa informação. Então, essa lei regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentação, motivo ou recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. O que significa isso, né? Significa que qualquer cidadão tem acesso à informação. Então, ele não achou aquela informação que ele precisa, ou ele não sabe manipular, ele pode pedir por escrito essa lei. E qualquer pessoa física, sem necessidade de apresentar motivo. Por exemplo, eu quero saber, vou na Prefeitura de Ponta Grossa, quero saber o que está sendo gasto com saúde naquele momento. Eu vou lá, peço e não preciso explicar por quê, porque eu quero saber. É lei de acesso à informação, não preciso dar nenhum motivo, né, por que eu quero saber aquilo, né. Então, você veja como é um controle
em que a população é um agente desse controle, né? Então, é forma de controlar isso. E é evidente que se eu achar que alguma coisa não está errada, não está certo e tudo, eu posso até tomar algumas medidas aí, né? Então, essa lei de acesso à informação, ela dá isso. Eu posso solicitar qualquer informação dentro do município, dentro de qualquer entidade aí que possa, sem justificar nenhum motivo, né? Essa lei vale para os 3 poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, inclusive os tribunais de contas, né? E Ministério Público. O próprio Tribunal de Contas, Ministério Público, tem que apresentar. Se você entrar na página do Tribunal de Contas, ele tem lá o portal da transparência. Mas se você quiser saber alguma coisa sobre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, você vai no Ministério Público, eu quero alguma coisa, por exemplo, despesa com o pessoal, o que foi destinado para o Ministério Público, exercício de 2017, né? Então, tudo isso aí eu posso solicitar, né? Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade à informação referente aos recebimentos e à destinação dos recursos públicos por eles recebidos. Veja, o caso aí, entidades sem fins lucrativos, podemos dar um exemplo das fundações, né? As fundações de direito privado que recebe dinheiro público para executar alguma coisa, né? Algum projeto, algum contrato com o governo. Então, é dinheiro público, então também tem que ser fiscalizado, tem que ser controlado. E qualquer cidadão pode ir lá e exigir isso aí, pedir isso aí, que tem que ser imediatamente, tem que ser fornecido essa informação, né? A lei anticorrupção, né? A lei 12.486 de 2013, né? Chamada Lei Compliance, né? A lei da empresa limpa, né? E essa lei anticorrupção, como o próprio nome indica, né? A lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Quer dizer, eu tenho direito de fiscalizar tanto a pessoa pública contra a administração pública nacional ou estrangeira, né? Então ela aplica diretamente aí ao gestor público, né? Então ela responsabiliza civilmente e criminalmente o gestor público dos atos que estão sendo praticados pela administração, né, daquele órgão. Então ela tem aí uma característica aí bastante importante sobre essa anticorrupção, né? Que é o fato hoje que nós temos aí exemplo aí da Lava Jato, né? Investigação da Polícia Federal, da Justiça Federal, sobre isso que é praticado por administrador público, né? Praticado diretamente, está responsabilizando não a entidade, mas sim o gestor público, né? De uma forma. Independente do tamanho de seus dirigentes, passaram a ser expostos a graves consequências na esfera civil e administrativa, por práticas e atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, praticada em seu interesse e benefício, inclusive ou não, né? Se for benefício dele ou de terceiro, mas ele vai responder. Isso inclui atos de corrupção e fraudes em processos licitatórios ou qualquer contrato com a administração pública federal, né? Então nós estamos vendo que na Lava Jato os problemas maiores já eram feitos já no contrato, na licitação, né? Já ali quem podia participar pelo certame na licitação, e já sabiam já previamente quem queria ganhar, né? Quem que era a vez de quem ganhar, né? E é evidente aí que o gestor público aí era se beneficiado bastante com isso, não só o gestor como a própria empresa, né? Então esses são os nossos dispositivos legais, né? A Constituição Federal, a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação e agora a Lei Anticorrupção, né? São os nossos dispositivos legais que nós temos, né? Pessoal, eu quero saber se alguém não tem nenhuma dúvida, alguém não quer fazer nenhum questionamento, né? Que nós vamos passando para frente, né? Então, você sinta à vontade, aqui não é
praticamente uma vídeo, né, uma videoaula, e sim uma web. Web eu entendo que a webconferência é quando nós ficamos, quando ocorre aí uma dúvida, um feedback, uma integração entre todos, uma interação entre todos os participantes. Então você sinta à vontade. Se você quiser responder aqui, quiser fazer pergunta aqui, você sinta à vontade. Né? Nós temos as formas, o terceiro item, que são os tipos de controle da administração pública. Né? Esses tipos de controle, como que podem se dar esse tipo de controle na administração pública? Então, nós temos o que nós chamamos lá de controle externo e controle interno. Então, o controle externo, exercido por órgãos de fora da administração, os órgãos de fiscalização da administração, né? Por exemplo, nós dentro da universidade, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Então, esse é um controle externo. Temos também recursos públicos do governo federal, Tribunal de Contas da União, né? Ministério Público também, somos fiscalizados. Então, nós temos sempre considerando isso como o nosso controle externo. Controle interno é exercido pela própria administração, né? É a administração criando sistema, criando mecanismos para que possa dirimir aí a probabilidade aí de fraudes e até erros, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, o que é o controle? O nosso controle o que é controle, em primeiro lugar, né? É função essencial na verificação dos resultados, pois sua intervenção inibe o abuso do poder, né? Nós estamos falando aqui sobre o controle da administração pública, específico sobre a administração pública. Mas esse controle também pode estar presente também nas entidades privadas. Mas o nosso foco aqui é administração pública, então nós estamos voltando aqui a uma definição de controle voltada para a administração pública, né? Dizendo que a sua intervenção inibe o abuso do poder. Muita gente se aproveita de que tem o controle de alguma coisa e aquilo ali é poder, né? Poder de se beneficiar e fazer alguma coisa. Né? Fazendo com que a autoridade administrativa paute e a sua atuação em defesa do interesse coletivo. Quer dizer, deixa de lado o coletivo e prevalecem os interesses particulares, né? Então, tem que controle na administração pública é isso. Você vai dar prioridade ao coletivo. Não é nem prioridade, vai fazer de acordo com o coletivo, nada de acordo com o particular ou do que o individual, né? Mediante a fiscalização orientadora, corretiva e até punitiva. Existem alguns erros, eu não vou dizer que existem alguns erros em algumas coisas, que tem que definir bem o que é erro e o que é fraude, né? Erro, às vezes, existem, inclusive dentro do erro, fraude já está dizendo, né? Uma coisa foi fraudada e até a pessoa tendo conhecimento daquilo. Erro, muitas vezes, se erra dentro, né, de alguma coisa em relação ao orçamento, mas talvez até por desconhecimento e até não é um erro por má fé, mas errou por uma questão assim, até uma questão por ignorância mesmo, ou por falta de conhecimento, né? Então, isso às vezes até pode ser até justificado, né? Mas desde que seja justificado e comprovado isso, né? Então, por isso que tem fiscalização orientadora, que às vezes errou, orienta, olha, você fez errado aqui, você tem que fazer assim. Foi apurado que não foi por má fé, né? A fiscalização corretiva, né? Corrigir de alguma forma, olha, dá um parecer com ressalvas, por exemplo, da auditoria, numa empresa, uma entidade. O que seria as ressalvas? Seria os problemas que ocorreram que não deve se repetir, às vezes até pedindo para arrumar antes de publicar alguma coisa, né? E até punitiva. Se for considerado aí que foi erro por má fé, aí é um controle punitivo. É ainda indispensável para acompanhar a execução dos programas do governo e apontar suas falhas e desvios. Quer dizer, vai acompanhar todos os programas, todos os projetos do governo e vai apontar falhas e desvios. Verificar a correta aplicação das normas e princípios adotados
constatar a veracidade das operações realizadas, né? Então, controle já diz tudo. Vou fazer uma conciliação, por exemplo, entre o que foi comprado e o que está contabilizado, né? Então, aquilo saiu do caixa da entidade para adquirir algum equipamento, mas cadê, onde que está lotado o equipamento, para que serve, por que foi adquirido? Então, tudo isso aí você coloca aí como uma forma de controle, que é a necessidade de criar alguns mecanismos. Mas aqui controle de uma forma geral, né? Pessoal, alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas? Ninguém quer perguntar nada? Eu só estou vendo aqui que tem... Eu estou vendo que tem alguém que está conectado, o pessoal lá de Baiti, o pessoal de Faxinal, né? E existe também a Ana Maria, o Everson da Souza Cruz, Júnia Flávia Ferreira, Michele da Silva Monteiro e a Roberto Fadel, né? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, se quiserem trocar uma ideia de alguma coisa, aí se sintam à vontade e sem problemas, né? Nós vemos aí que o assunto aqui não é um assunto difícil, é um assunto até fácil. Eu procurei não colocar muitos exemplos, muitas coisas de fácil entendimento aí, para que se torne aí uma coisa assim até prazerosa, do que eu digo, do que até imposta, né, sem aquela motivação, né. Bom, controle interno. Então, continuando nosso assunto, é o de possuir ações preventivas antes de ações ilícitas, incorretas ou impróprias. Veja, criar controle interno se torna, eu tenho que conhecer bem o sistema, e eu tenho que fazer uma espécie de amarração nesse sistema para evitar algumas ações. Tenho que criar, como diz aqui na definição, ações preventivas, né? Ações preventivas para evitar ações ilícitas, né? Então tem que criar uma sequência de controles, uma rotina de, por exemplo, pagamento, uma rotina, né, de pagamento. Eu vou criar, assim, pagamento que seja rápido, mas que passe, assim, por 4 pessoas depois de feito empenho, para fazer a liquidação daquela dívida. Verificação da documentação, verificação da necessidade do pagamento, depois um assina o cheque, uma segunda pessoa assina o cheque, depois a terceira pessoa, depois a quarta pessoa confere, assina tudo. Quer dizer, passa por 4 pessoas, a não ser que tenha, daí monta uma quadrilha, né? Nós chamamos quadrilha, que os 4 estejam envolvidos, né? Mas é uma forma de eu criar um controle interno, fazer alguns pagamentos que devem ser feitos às vezes na entidade, sem fazer direto por sistemas de integração, como CIAF, CIAFEM, etc., né, que cai já direto na conta corrente do fornecedor, mas pagamentos são feitos de outra forma, mediante cheque. É bom amarrar bem o sistema, né, que não seja manipulado, não seja fraudado, né. Criar mecanismos para o controle com a finalidade de prevenir vulnerabilidade nas rotinas administrativas. Quer dizer, eu crio mecanismos para não deixar o sistema vulnerável, né. Eu não posso deixar o sistema vulnerável, o sistema fácil de que possa ocorrer aí algumas coisas, algumas transações, algumas coisas ilícitas, né. Então isso é o controle interno que é criado dentro da própria instituição, dentro da própria entidade, né. O governo do Paraná tem alguns manual, por exemplo, das IES, né, do Paraná, das estaduais, instituição de estaduais de ensino superior, que cria algumas coisas, cria alguns mecanismos, né, mas que não deixa o sistema vulnerável, né. Então, o controle externo, né. Então, o que é o controle externo? É o controle realizado através da fiscalização de órgãos externos, né. Quer dizer, não é feito pela própria entidade, feito por órgãos externos, órgãos de fiscalização, né. O pessoal que não trabalha com administração pública, está fazendo curso para entender, não vivencia a administração pública, mas é a mesma coisa, por exemplo, do que a Receita Federal. Se bem que as entidades públicas também são fiscalizadas, não pense que não são, né, fiscalizadas pela Receita Estadual, Receita Federal, mas, por exemplo, a fiscalização da Receita Estadual, Receita Federal, o município, né, fiscaliza as empresas, recolhimento de ISS, etc. Então é a mesma coisa, só que aqui ele fiscaliza o quê? A forma como arrecadar e como que está sendo aplicado o dinheiro.
Lá é o contrário, né? Lá, para a Receita Estadual, principalmente, ela fiscaliza qual é a entrada, né? Como a empresa está fazendo pagamento, como para ela não interessa. Ela quer fiscalizar como que essa empresa, essa entidade, está fazendo essa arrecadação e seus dados são verdadeiros, né? Então, é o controle realizado por órgãos de fiscalização, órgãos externos. E nós temos aqui os exemplos, né? O TCU, Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza aí a gestão do dinheiro público, né? E especificamente as entidades federais, né? Então, mesmo assim, aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós temos fiscalização do TCU, porque nós recebemos alguns recursos, às vezes, que vêm da União, né? Então, esses recursos da União são fiscalizados aí pelo Tribunal de Contas da União. O TCE, o Tribunal de Contas dos Estados, né? Então, nós aqui somos fiscalizados direto dentro da universidade. O pessoal do Tribunal de Contas tem até uma sala específica para eles, porque eles estão praticamente direto dentro da instituição, né? Geralmente não são os mesmos, né? Para não criar um certo vínculo, mas fazem parte do controle externo, estão fiscalizando a entidade, né, de uma forma assim bastante rigorosa, por sinal, né? A Universidade Estadual de Ponta Grossa não querendo fazer a propaganda, né, e vender nosso peixe, né, mas quando nós falamos do portal da transparência, foi muito elogiado o portal da transparência, bem que hoje é tudo conectado e vai direto para um portal de transparência só do Estado, né? Mas é alimentado essas informações. Mas mesmo quando era da universidade, esse portal era específico da universidade, hoje você clica lá, ele vai direto para o portal de transparência do Estado. E lá você pode obter as informações que você quer. Mas as informações que nós temos que prestar, elas têm que ser... E tinha o nosso portal de transparência, que era bastante elogiado pelo pessoal do Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas dos municípios, né? Que também fazem parte do rol aí desse controle externo, e o Ministério Público, né? Então são os órgãos externos a isso, né? E aí passamos aqui para o quarto item, que são os tipos de controle, né? Independente que seja externo ou interno, tem algumas ferramentas aqui de grande importância, que é a auditoria e a controladoria. Muita gente confunde achando que auditoria e controladoria são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Até pela própria palavra nós vamos ver que são coisas diferentes. Mas a auditoria e controladoria são outros tipos de controle, que nós temos outras ferramentas que nós podemos utilizar, tanto para controle interno como para controle externo, né? Então, a auditoria. Começando por auditoria, é o exame independente e objetivo de uma situação ou condição em confronto com o critério ou padrão pré-estabelecido, né? Para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário pré-determinado. Veja, todas as entidades, todos os municípios, eles têm as suas normas, né? Tem as suas normas, tem as suas rotinas administrativas, e a auditoria vai fazer o quê? Ela vai verificar se isso está sendo cumprido. Por isso que está colocado, né? Tem uma situação ou condição em confronto com o critério padrão pré-estabelecido. Existe um padrão a ser estabelecido. Por exemplo, como que eu devo fazer os pagamentos? Está lá determinado como que deve ser feito. A auditoria vai verificar se os pagamentos estão sendo feitos daquela forma, né? Aquela forma pré-estabelecida, né? Se não foram feitos, ela pode colocar no seu parecer uma ressalva e tem que começar a fazer aquilo desde que não seja feito de má fé, né? Aí nós vamos ver aqui onde que vai entrar a controladoria. Mas a auditoria é essa verificação, colocar em prova a veracidade dos dados e informações que foram prestadas, né? E essa colocação em prova de como foram prestadas, é evidente que existe uma forma padrão, foi pré-estabelecido e não foram adotados daquela forma. Então, isso é auditoria, né? Auditoria específica no setor público, nós definimos, né, apenas aplicado por uma gestão, uma entidade pública. Então, nós temos que é conceituado como um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais,
e a aplicação dos recursos públicos por entidade de direito público e privado. Não é só por direito público, bem. Então, direito privado, direito privado também vai ser fiscalizado esses recursos, né? E as entidades de direito público e privado centrar recurso público, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal. Então, veja que é uma verificação dessas práticas, dessa aplicação, aplicado nas entidades públicas, né? Por um padrão também pré-estabelecido, né? Que nós explicamos para vocês, né? Então, auditoria é isso. Colocar em prova a veracidade, as informações que estão sendo prestadas, se estão de acordo com o padrão, normas de gerenciamento ou previamente colocadas, né? A controladoria é considerado um segmento da administração de contabilidade e pode ser dividido justamente em contabilidade administrativa e controladoria contábil. Veja, o que é controladoria? A controladoria, sim, eu crio mecanismos. Aquilo que estava lá em auditoria, que muitas vezes rotinas pré-estabelecidas ou padronizadas antecipadamente, essas rotinas foram criadas pela controladoria, onde a controladoria achou que tinha alguma vulnerabilidade, alguma sensibilidade ali um aspecto sensível, cometer fraude, alguma coisa, principalmente vulnerabilidade, né? O sistema está vulnerável, a controladoria cria sistemas que devem ser cumpridos. Quem que vai fiscalizar isso é a auditoria. Então, é essa a diferença. A controladoria está controlando. A controladoria também, ela fiscaliza muito a situação dos contratos, licitações, né? Ela começa a fiscalizar isso, né, de uma forma aí que não prejudique o andamento das operações, mas que passe por um crivo de uma controladoria para que seja bem executado o trabalho, né? Porém, na prática do cotidiano, as duas costumam ficar sob o comando de um único gestor, né? Então, tanto a controladoria administrativa e a controladoria contábil, né? Geralmente chamado de controller ou controlador, né? Então, a função do controller ou controlador, que ele vai criar esses mecanismos, tanto na parte administrativa como na controladoria contábil, como que deve proceder a contabilidade, né? Em vários aspectos, né? Qual é a rotina dessa contabilidade e como deve ser contabilizado esses documentos, né? Para que isso aí não se torne também, não se cometa fraude também nessa contabilidade, né? Então, viram então que a auditoria e controladoria, elas são coisas bem específicas. Uma cria mecanismos, cria um certo padrão, e a outra vai verificar se foi executado. Pessoal, quero saber se alguém tem algum comentário, tem alguma dúvida, algum esclarecimento, porque eu vou pedir para deixar isso, pedir para o professor Matheus deixar disponibilizado na plataforma, né, esse seminário, essa web, né, e qualquer dúvida eu me coloco sempre à disposição de vocês para qualquer coisa, né. Então, passamos aqui à conclusão, né, que a quantidade e qualidade das informações fornece a administração pública e confere maior sentido ao preceito constitucional, quer dizer, ela está fortalecendo a administração pública de acordo com os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, materialidade, publicidade, etc., do que o poder emana do povo, quer dizer, em função do povo, não é em função particular do gestor, né? Os mecanismos de controle existentes devem ser aprimorados, sempre devem ser aperfeiçoados, né? Pois a instrução muda conceitos, valoriza o homem e aprimora suas relações políticas, sociais e econômicas, ultrapassando os limites nunca alcançados. Quer dizer, a finalidade do controle da administração pública é o povo, é a comunidade, é o brasileiro de alguma forma, porque é o dinheiro público já está dizendo, do público em geral. Então, o público foi criado mecanismos, criados dispositivos legais justamente para tornar público, para ele saber como que está sendo administrado esse dinheiro, como que está sendo controlado, né, a administração das entidades públicas, né. Então, pessoal, se ninguém tem alguma dúvida, tem algum esclarecimento, eu deixo aqui meu nome,
agradeço mais uma vez a atenção de vocês, né, num sábado, né, hoje até, pelo menos aqui em Ponta Grossa, melhorou um pouquinho o tempo, né, então só um dia agradável, e saber que tem gente aqui que está aí cumprindo aí com sua tarefa aí, tudo, você vê que está pré-determinado e tudo, né, são poucos nossos encontros presenciais que a gente tem esse contato, né, mas eu deixo à disposição aqui meu e-mail, né, alguém, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, muitos de vocês aí já me conhecem, sabem que nós teremos, próximo semestre, nós vamos trabalhar com vocês com teoria das finanças públicas, né, já está quase no final a nossa plataforma. Eu sempre coloco isso aí como uma prioridade, né, a questão da plataforma, como que nós montamos essa plataforma, para que não fique assim uma coisa bastante colocada aí como uma coisa assim complicada, né? O Michel da Silva Monteiro está perguntando aqui que em relação aos contratos, caso o prefeito de alguma forma seja caluniado por funcionário da empresa contratada, é possível o encerramento do contrato? Veja, em primeiro lugar, o prefeito, você está dizendo, for caluniado por funcionário da empresa contratada. O prefeito vai ter que... Mas tudo depende de como, né, Vinícius? É uma situação, né? Que se o prefeito, caso o prefeito de alguma forma seja caluniado por funcionário da empresa contratada, veja, tem que saber o que se refere, o prefeito tem que se defender, né, e até entrar até com um processo, quando se for calúnia, ele pode entrar, né, existe lá o código lá, né, que coloca, né, uma legislação específica lá, que se for calúnia, ele pode se defender. E às vezes não precisa nem encerrar o contrato. Pode, até conforme o caso, ele pode até encerrar o contrato, né? Ele pode encerrar o contrato, mas tem que ser justificado e por quê, né? Mas eu acho que daí tudo existe defesa e até se defender disso aí, até se for preciso, entrar aí algum contrato, alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Então, mais uma vez, bom final de semana a todos. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E qualquer coisa, estarei sempre à disposição de vocês. Dependendo de nós estar com alguma disciplina ou não, né? Eu faço parte do corpo docente da nossa UEPG. E qualquer coisa, vocês se sintam à vontade e me mandem um e-mail, uma mensagem. Ok? Até logo. Obrigado.